Que alegria poder chegar até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Que as bênçãos de Deus sejam preciosas, maravilhosas, gloriosas sobre a sua vida. E que você possa ter um coração aberto para receber estas bênçãos. Porque durante o Falando ao Coração de hoje, que dura meia hora, eu vou ministrar através das orações, através da ministração bíblica, bênçãos sobre a sua vida. Coloca-se diante do seu televisor aí e assista o programa do início ao fim, porque Deus tem uma bênção especial para você, Deus tem uma bênção especial para a sua família, Deus tem uma bênção especial para pessoas ligadas a você. Falando ao Coração existe para que você possa conhecer mais a Deus, viver mais perto dele e desfrutar do melhor que ele tem para o seu viver diário. Portanto, vamos fazer deste programa o nosso encontro de hoje com Deus, o nosso culto a Deus, o nosso momento de devoção na presença de Deus e receber dele algo que nos fortalece, algo que nos alegra, algo que nos proporciona segurança para enfrentar as dificuldades e vicissitudes da vida e mantermos a nossa cabeça erguida, sabendo que somos filhos de Deus, estamos com aquele que nunca perdeu uma batalha e com ele seremos sempre grandes vencedores e até mais do que vencedores. Faça do Falando ao Coração, portanto, a oportunidade de você viver bênçãos importantes e maravilhosas para você e para a sua família, porque aqui, do início ao fim, bênção é ministrada sobre cada vida, sobre o seu viver. Durante o programa, eu faço 3 orações. A primeira oração que eu faço é pela família. Segunda oração que eu faço é pedindo a Deus para abençoar e recompensar todas as pessoas que me ajudam financeiramente a manter este programa no ar. E a terceira oração que eu faço é a oração do altar da intercessão. Importante você viver comigo cada momento do programa para ser ricamente abençoado por Deus. Deus tem uma obra maravilhosa e gloriosa para fazer na sua vida. Ontem comecei aqui uma campanha de 5 dias pelas famílias. Você que pôde ontem começar comigo esta campanha, vamos viver juntos esta campanha até o fim, até sexta-feira, 5 dias de campanha. Vou pedir nesta semana, junto com vocês, bênçãos para suas casas, suas famílias, e assim desfrutar de um tempo especial de paz, de comunhão, de alegria, de prosperidade, de grandes vitórias dentro de casa, dentro da família. Eu estou pedindo às pessoas, se você não fez isso ainda, pode fazer agora, ou depois que o programa terminar, entre no WhatsApp do Falando ao Coração e manda o nome da sua família, só o sobrenome, família fulano de tal. Família Almeida, família Silva, família Junqueira, família Pereira, assim por diante. E coloca o assunto principal que você vai, durante essa semana, orar comigo e contando com a minha oração a favor deste assunto. Então é hora de você fazer isso e tenho certeza que Deus vai fazer uma grande obra na sua casa, na sua família, e você verá bênçãos importantes e preciosas chegando na vida de todos, porque servimos a um Deus que pode todas as coisas. No dia de ontem, eu lembrei o texto bíblico, quando Josué disse diante de um povo indeciso sobre qual Deus a seguir, que ele tinha uma decisão, ele já tinha uma definição. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para que você possa ter oportunidade e possa ter crédito e possa ter segurança em pedir a Deus pela sua família, você precisa ter um compromisso com Deus. Porque se você vai pedir bênção para a sua família e você não tem compromisso nenhum com Deus, fica parecendo que você está pedindo por eles, mas não interessa para você. Isso aí é um impedimento para ser abençoado. Então, é necessário que tenha um compromisso. Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O tema de hoje é Provérbios 22, 6.
quando a Bíblia diz assim: instrui a criança no caminho que deve andar, e quando crescer, não desviará dele. Você tem filhos pequenos, você tem filhos adolescentes, você tem filhos jovens ou você tem filhos adultos. Apresenta-os diante de Deus. E todas as vezes que tiver uma oportunidade, fala de Deus para eles, porque isso vai ficar gravado nos corações. O amor do pai, o amor da mãe pelos filhos mexe com a estrutura emocional destes filhos. Mesmo que na hora eles rejeitam, fala, vem o senhor ou a senhora com essas coisas de Deus, você sabe que eu não acredito em Deus, coisas assim. Mesmo que os filhos tenham esse tipo de reação, não desista, porque aquilo que o pai, a mãe, transmite para os filhos vai ficar gravado lá no seu subconsciente e qualquer momento vai manifestar. E essa pessoa vai entender a importância de ter Deus, de servir a Deus, de andar com Deus, de ser abençoado, abençoada por Deus. Então vamos orar neste instante. Não esqueça, segundo dia de campanha pela família, hoje aqui no Falando ao Coração. Se você ainda não colocou o seu nome para ser apresentado nas outras orações que faço aqui, que fazemos aqui na Betel, não deixe de depois mandar uma mensagem por escrito pelo WhatsApp, dizendo, família fulana de tal, o assunto, e nós vamos durante essa semana orar, e até sexta-feira, milagres estarão acontecendo por todos os lados, porque eu creio em milagres. Eu anuncio um Deus que opera milagres, e Ele vai operar na sua vida. Oremos então. Senhor Deus e Pai, faço nesta hora esta oração a Ti, no nome de Jesus, a favor de todas estas famílias, nesse segundo dia de campanha pela família, aqui no Falando ao Coração. Eu peço a bênção do Senhor na vida de cada pai, na vida de cada mãe, para que cada um, ó Pai, possa apresentar através de suas vidas Deus, o Senhor, aos seus filhos, para que eles possam crescer, amadurecer e sempre ouvindo dos pais que Deus é real, que o Senhor existe, que o Senhor é poderoso, que é bom servir ao Senhor, e assim eles vão também um dia, caso ainda não tenham tomado essa decisão, venham tomar, porque na tua palavra está escrito, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer não desviará dele. Que o Senhor possa usar todos estes pais para abençoar os filhos, para anunciar a eles o caminho perfeito da salvação. Usa, Senhor, este pai e esta mãe de maneira poderosa e maravilhosa, para que estes filhos, ao ouvirem dos pais, possam quebrantar os corações, desarmar os seus ânimos e entender que a vida contigo é muito melhor e mais feliz. E cumpra, Senhor, na vida destes filhos, as palavras ministradas por estes pais, porque eu declaro a bênção do Senhor sobre cada lar, sobre cada família, a bênção do Senhor sobre os casamentos, sobre os filhos, sobre os negócios das famílias, sobre todas as áreas familiares. Abençoa, Senhor, estes teus filhos e filhas, eu te peço sempre no nome de Jesus. Amém. Gostaria de ler com você neste instante um testemunho importante daquilo que Deus tem feito na vida de pessoas que assistem o Falando ao Coração, que oram comigo aqui no Falando ao Coração, que vivem comigo esta obra de fé. Prezado pastor gentil, sou Vânia Duarte, moro em Goiânia e é com alegria que participo do seu maravilhoso programa. Quero nesta oportunidade testemunhar os feitos do Senhor na minha vida. Minha filha estava desempregada e orando todos os dias no altar da intercessão, ela foi chamada por uma empresa para um serviço temporário. Ela começou a trabalhar, mas era apenas por 6 meses. Fui para o altar da intercessão outra vez, pedindo a Deus a contratação definitiva da minha filha. Sabe, pastor, Deus ouviu o meu clamor. No final dos 6 meses, ela foi contratada oficialmente para um importante cargo na empresa. Ficamos felizes e nos sentimos realizados, tendo uma resposta de Deus tão especial ao nosso clamor.
Deus tem sempre uma porta aberta para aqueles que confiam e o buscam de todo o coração. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Obrigada, pastor Gentil, pelos ensinamentos diários e também orações que nos levam para mais perto de Deus. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, a Deus todo louvor. Amém. Vânia Duarte, aqui de Goiânia. Parabéns, Vânia, por alcançar esta bênção para sua filha. E parabéns para ela, porque entrou para um trabalho temporário e pela dedicação, pelo esforço e com a bênção de Deus, tornou-se num trabalho permanente. Vitória, Deus te abençoe por isso. Quero neste instante fazer a segunda oração do programa. Eu quero pedir a bênção do Senhor na vida de todos vocês que contribuem com o programa. Vocês que me ajudam financeiramente manter este programa no ar. Você que já contribuiu e parou, comece outra vez, venha, volte a contribuir. Ah, mas eu estou com o carnê aqui e quase todas as parcelas já venceram. Não tem problema, esquece as vencidas e vai pagando daqui para frente. Ah, mas todas estão vencidas. Eu penso que se você for numa casa lotérica ou numa agência bancária, você consegue pagar as vencidas. Caso não consiga, você entra em contato conosco, nós emitimos um outro carnê e você passa a contribuir. Você que ainda não contribui, entre em contato conosco pelo WhatsApp ou pelo fixo e diz, eu também quero ajudar a fazer esse programa. Deus há de abençoar, Deus há de recompensar cada um de vocês. Oremos então. Senhor Deus e Pai, é no nome precioso de Jesus que eu rogo neste instante as tuas bênçãos a favor de todas estas pessoas que têm aberto seus corações para me ajudar nesta obra de fé, nesta obra evangelística, nesta obra missionária. Ser com todas estas pessoas, Pai, fazendo com que elas sejam prósperas, abençoadas, felizes, saudáveis, vitoriosas naquilo que sonham, naquilo que projetam, naquilo que vivem. Ser com todos e todas, Pai, eu te peço sempre no nome de Jesus. Amém. Quarta-feira está chegando e quarta-feira é dia de glória aqui na Betel. Eu espero você, portanto, para viver esta quarta conosco. Tenho certeza que Deus tem uma grande obra para fazer. Veja quem estará conosco. Assista este vídeo aí. Espero você na próxima quarta aqui para o nosso De Glória. Você é o meu convidado. Estará debatendo comigo aqui o pastor Abinair Vieira Vargas. Você não pode perder, vai ser bênção. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Um só mediador. Só tem uma forma de você tomar posse dessa presença de Deus. Fala que Jesus Cristo, homem, aquele que deu a si mesmo como preço de redenção pela minha e a sua vida. De Glória, toda quarta-feira aqui na Betel, 8 da noite. Você vai ser abençoado. Pastor Abinair Vieira Vargas, pastor presidente do Ministério Fama, Assembleia de Deus Ministério Fama, aqui em Goiânia, com igrejas espalhadas para diversas regiões do mundo e tem sido um instrumento nas mãos de Deus. Será um prazer ter você para viver conosco nesta quarta, momentos intensos e preciosos na presença de Deus. Eu gostaria de lembrá-lo de que estamos na semana do Salmo 131. Já são 871 semanas propondo aqui as campanhas dos Salmos. E o Salmo dessa semana é o Salmo de número 131. Faça essa campanha durante 5 dias. Leia o Salmo 20 vezes por dia, durante 5 dias, 100 vezes no total. Faça a campanha para você ou para alguma outra pessoa e deixa Deus fazer uma grande obra na sua vida. Chegou o momento de ler com você a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, viva, rica, gloriosa e poderosa. Você sabe que a Bíblia Sagrada é o primeiro livro impresso na história da humanidade? Você sabe que a Bíblia Sagrada é o livro mais traduzido para mais línguas no mundo?
Você sabe que a Bíblia Sagrada sempre foi o livro mais vendido, apesar de que foi o mais perseguido também. Mas toda perseguição levantada contra a Bíblia caiu por terra, porque o próprio Deus diz: velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Passa céu e terra, mas a palavra de Deus permanece de maneira gloriosa e de maneira poderosa. Vamos então para as páginas da Bíblia. Quero ler com você em Filipenses capítulo 4, versículo 19, que diz assim: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Veja que aqui, nesta carta, escrita pelo apóstolo Paulo aos crentes de Filipo, e que, por consequência, tornou-se os filipenses, ele traz uma palavra que eu julgo de grande importância para os nossos dias atuais. Porque a Bíblia tem este efeito. Ela foi escrita há quase 2000 anos atrás, por homens diversos. Eu falo a parte do Novo Testamento. Essa passagem aqui foi escrita há quase 2000 anos atrás. Mas parece ser uma palavra que foi escrita agora, para que eu pudesse trazer ao meu coração. Está dizendo: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória em Cristo Jesus. Então eu coloco aqui diante de nós, de um lado, Deus, que é capaz de operar além do que pensamos, imaginamos, calculamos ou até avaliamos, e coloco do outro lado eu, você, nós, seres humanos. Então, de um lado, Deus, o ser divino, do outro lado, as pessoas, seres humanos. E assim, estas pessoas têm as suas necessidades, e Deus tem a solução para estas necessidades. Já pensou você saber que tem um Deus que pode te abençoar, que pode te fazer diferenciado, que pode levantar você de um monturo para fazer de você uma pessoa honrada, uma pessoa aplaudida, uma pessoa de sucesso? Isso é perfeitamente possível quando nós olhamos para Deus, que misericordiosamente nos alcançou, misericordiosamente nos abençoou, misericordiosamente nos salvou, para que possamos viver uma vida nova, preciosa e gloriosa. Então Paulo está dizendo que o Deus que ele anuncia, o Deus criador dos céus e da terra, ele é capaz de suprir todas as nossas necessidades. E quem é que não tem necessidade? Se eu sair perguntando aí se alguém não tem necessidade, talvez eu não encontre nenhuma pessoa. Porque aquele que tem muito dinheiro, às vezes falta paz no coração, então tem necessidade. Aquele que tem dinheiro e tem paz, muitas vezes está faltando saúde, então tem a necessidade. Aquele que não tem o dinheiro, mas tem saúde, tem paz, tem outras coisas, ele diz: se eu tivesse um dinheirinho, aí a minha necessidade acabava. Então, cada um de nós tem necessidades enormes e nós precisamos entender que o nosso Deus, segundo a sua bondade, segundo a sua graça, segundo o seu amor, segundo a sua riqueza, vai suprir cada necessidade, porque Ele tem poder sobre isso. Quais são as nossas necessidades? Você pode dizer: eu tenho necessidades espirituais, eu tenho necessidades psicológicas, eu tenho necessidades financeiras, eu tenho necessidades sociais, e assim cada um tem algum tipo de necessidade que a gente poderia relacionar em alguma área da vida. Então, todos nós somos pessoas carentes, pessoas que têm necessidades, pessoas que precisam de ajuda. Aí você vai dizer: mas eu conheço um fulano que não quer saber da ajuda de ninguém. Ele não ajuda ninguém, mas também não precisa da ajuda de ninguém. Isso aí é a pessoa trabalhando contra si própria. Porque no momento que alguém se julga capaz de resolver os seus problemas sozinhos, ele não pode dizer que não necessita de alguém. Porque vamos pensar juntos. Se ele passou por uma escola ou vai numa escola, ele precisou de um professor. Já começa por aí. Para ele nascer, ele necessitou de um pai e uma mãe.
Então, passa por aí. Para aquele que pudesse crescer e dar os primeiros passos, ele precisou de um pai, uma mãe, ou uma babá, ou alguém cuidador, para que ele pudesse firmar e dar os primeiros passos. Para que ele pudesse cortar o seu cabelo, ele precisou de alguém que fosse especialista nesta área e pudesse cortar o seu cabelo. Então, ele tem necessidade. Para que ele pudesse, por exemplo, fazer uma viagem, ele dependeu de alguém que fabricou o carro para ele, ou colocou uma linha de ônibus, ou colocou uma linha aérea, ou colocou uma linha marítima, e assim ele dependeu de alguém. Se ele tem uma dorzinha de cabeça, aí ele depende de ir na farmácia e alguém que o atende lá. Atende, fornece para ele um remédio. Ou ele foi ao médico, o médico receitou um remédio. E assim, esse médico, ele precisou dele. O remédio, para que ele pudesse ter, alguém fabricou o remédio, alguém criou o remédio, inventou a vacina, ou um antibiótico, ou anti-inflamatório, ou então um outro tipo de remédio necessário para controlar a sua pressão, assim, então é necessitado. Então não existe alguém neste mundo, por maior que seja, por melhor que seja, por mais importante que seja, que não depende ou que não tenha necessidade. Para ele ter a sua roupa passada, ele precisou de alguém, primeiro que lavasse, depois que passasse a sua roupa. Para que ele pudesse comer um pão para alimentar, ou beber um suco para alimentar, ou fazer uma refeição, um lanche, ele precisou de alguém que plantou, alguém que fabricou, alguém que preparou, alguém que organizou. Então, veja, todos são necessitados. E nós precisamos de entender que estas necessidades são supridas na nossa vida através do nosso trabalho, do nosso esforço, mas existem necessidades também espirituais que elas não conseguem ser supridas, a não ser pela graça divina, o Criador de todas as coisas. Pensa comigo, você tem uma alma e essa alma precisa de Deus. Você tem um coração e esse coração precisa de amor. Você tem uma mente e esta mente precisa de conhecimento. Então, nós precisamos de entender que precisamos de Deus, precisamos de uma convivência saudável e precisamos de serviços que são prestados por alguém para que possam esses serviços, essas condições, nos suprir de forma a vivermos uma vida melhor. Diante de tudo isso, nós precisamos de entender que temos que trabalhar nossos sentimentos, nosso coração, para ter humildade, para buscar, para pedir e também para agradecer. Porque um coração que não sabe agradecer é um coração que vai ter dificuldade de obter resposta para os seus pedidos. Então nós temos que trabalhar todas estas áreas do nosso viver para que possamos desfrutar de um tempo especial de bonança, um tempo especial de prosperidade em todas as áreas da vida. Nunca esquecendo que Deus, na sua riqueza da sua glória, pode, em Jesus Cristo, suprir as nossas necessidades, sejam elas na área que for. Nós podemos contar com a bênção deste Deus. Até para trabalhar, nós precisamos da bênção de Deus. Até para estudar, nós precisamos da bênção de Deus. Até para crescer, precisamos da bênção de Deus. Então, o melhor mesmo é ter a humildade para dizer, eu preciso de Deus. Eu dependo de Deus, porque Ele é o doador da vida. Então, se Ele cortar esse laço importante que nos prende ou que nos segura na vida, a vida acabou, a vida perdeu sentido. Então, nós não podemos pensar que somos autossuficientes em área alguma, porque em todas as áreas que nós formos avaliar, analisar, nós vamos observar que nós precisamos da ajuda de alguém. Nós precisamos do amparo de alguém. Nós precisamos das providências de alguém. E no sentido espiritual, mais do que nunca, porque no trabalho você pode buscar várias ofertas que existem. Numa profissão, você pode se especializar em várias áreas que existem. Na escola,
para estudar, você pode escolher o curso que você quer. Você tem cursos online, cursos presenciais, você tem várias maneiras de adquirir o conhecimento. Mas veja, quando você chega num assunto chamado vida espiritual, salvação, aí você só tem Deus para você procurar. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer Deus na sua vida? Só Jesus. Quer ser salvo da condenação do pecado e viver a esperança da vida eterna com Deus? Só Deus pode te ajudar. Quer ser uma nova criatura onde você possa vencer as mazelas desta vida e caminhar com alegria o caminho da vitória? Só Deus pode te ajudar. Então é hora de você entender que você precisa de Deus. Você pode resolver muitas coisas nesta vida sem Deus, mas quando terminar a sua existência, só Deus pode te levar para o céu. E a maneira correta é reconhecer isso agora e dizer, ó Deus, eu preciso estar bem contigo. Eu preciso deste caminho que me leva ao céu. E aí você abre o coração, recebe Jesus como seu único, perfeito e glorioso Salvador e começa uma vida nova, abençoada e vitoriosa daí para frente. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Momento de fé, momento de alegria, momento de poder, momento de milagres. Estou aqui ungindo a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e vou rogar a Deus as bênçãos do céu sobre o seu viver. Oremos então. Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus que nesta hora eu levanto a minha voz diante do teu altar, para clamar a favor de todas estas pessoas que oram comigo, para pedir também a favor de todas as pessoas cujos nomes são apresentados diante do Senhor. Alcança estas pessoas onde estão, manifesta na vida delas o teu poder, a tua misericórdia, a tua bondade, e faça obras importantes e maravilhosas, operando milagres, curando, libertando, fortalecendo, abençoando, renovando, convencendo, quebrantando, e fazendo com que todos, Pai, possam viver segundo o teu propósito e vontade. Abençoa, Senhor, a todas estas pessoas. Eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecer a todos vocês pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Deixo com vocês o meu abraço ungido. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tem o melhor de Deus acontecendo na vida de vocês. E nesta hora, Deus os abençoe grandemente e digam comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.